Nós seguimos neste assunto às 7h58. Vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Denilde Roushacker. Professora, bom dia. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia, Rafael. Prazer é meu. Professora, essa quarta rodada de negociações começou lá na segunda-feira, né? Aí foi interrompida por 24 horas, retomada ontem, interrompida de novo por mais 24 horas e retomada hoje. Este é um sinal de que podem estar sendo encontrados pontos em comum entre russos e ucranianos, já que a reunião é rapidamente retomada depois da interrupção, ou significa que eles não estão conseguindo chegar a um acordo? Pode significar as duas coisas, né? Mas o ponto central é que significa que eles ainda estão acreditando que é possível chegar a um acordo e que é possível se chegar a pontos comuns de concessão, né? Então, a negociação ela tem que ter um processo em que os dois lados consigam entender os ganhos na negociação e consigam estabelecer pontos de concessão para que haja um avanço de fato e que se chegue a um cessar-fogo e até um processo mais duradouro de paz. Então, tanto a gente pode estar vendo que é uma parada para retomada e repensar os pontos que foram colocados na mesa e aí com isso avançar, como também consultar os seus governos para ver o quanto podem avançar ou não, quais são os pontos que são centrais para cada lado. A Rússia já colocou na mesa quais são os pontos dela e também a Ucrânia. E ontem a gente viu na declaração do Zelensky uma concessão muito importante, que é a não entrada, né? Aceitar a não entrada da Ucrânia na OTAN. Então esse era um ponto central. Ainda existem outros que é colocado pelo Putin, mas que a gente vai entender nessa nova fase da negociação como ela vai evoluir. Professora, a gente fica acompanhando a guerra à distância e pensando, queremos ouvir o quanto antes, quando vai haver um cessar-fogo. Mas esse sentimento pode ser, de vez em quando, até uma ilusão, né? Porque o pós-guerra pode ser, às vezes, muito pior quando a gente observa a pobreza, a miséria, a fome. Então, essa impressão de cessar-fogo, acabou tudo, ela é uma ilusão, né? A gente vai tentando se enganar para achar que as coisas vão melhorar, mas, na verdade, a Ucrânia vai ter de enfrentar um belo de um problema daqui para frente, não é? Sim, ela vai enfrentar não só pelos dados que a gente viu sobre a questão da pobreza, a reconstrução econômica, a necessidade de ter um plano de ação, como vai ser o pós-guerra, né? A reconstrução do país. A gente está vendo um bombardeamento de toda a parte de infraestrutura, a assistência médica, né? Os hospitais sendo bombardeados, escolas. Então, você tem um processo aí de reconstrução muito amplo, que vai depender dos termos do cessar-fogo e dos termos da negociação que está sendo feita. O grande temor para a Ucrânia é que nesse processo, uma das imposições da Rússia seria ter um governo pró-Rússia, e aí seria muito menos margem de capacidade de reconstrução do país e da volta das pessoas ao país. Então são dilemas que vão ser. Isso deve também estar na mesa de negociação. Existe uma pressão internacional com relação a isso, para a gente entender quais vão ser os desdobramentos. E também uma outra questão é que pode ser que a gente tenha um cessar-fogo, mas esse cessar-fogo não leve à paz. Então, também continuaria tendo pelos grupos insurgentes, a pressão internacional. Tudo isso mostra uma incerteza muito grande para o processo, não é só a questão do cessar-fogo, qual duradouro vai ser esse cessar-fogo e como vai ser esse processo depois de reconstrução do país.
Professor, é muito interessante observar avaliações de vocês que estudam, da senhora, dos seus colegas que estudam o assunto, a região principalmente, e a gente que acompanha na condição de jornalista, à distância, esse assunto e divide a nossa atenção com muitos outros, né? Tem uma dificuldade de entender determinadas situações. O presidente Vladimir Putin ultrapassou o ponto de não retorno quando ele invade a Ucrânia e diz que está desenvolvendo ali uma operação militar especial, que na realidade é uma guerra com civis feridos, etc. e tal. Não há possibilidade de retorno para ele a partir disso, sem que pelo menos uma boa parte das demandas que o levaram à atitude tão drástica não sejam atendidas. Ele não pode voltar para casa agora como derrotado, né? Ao mesmo tempo, o mundo todo exerce uma pressão enorme contra a Rússia, econômica, política, no âmbito artístico, esportivo, enfim, em todos os aspectos que a gente possa imaginar. Como fazer para que Putin saia imediatamente da Ucrânia, ou o mais rápido possível, e ao mesmo tempo não fazer com que ele saia com a pecha de perdedor da guerra, porque isso me parece, nem ele, nem ninguém que se mete numa guerra aceita, né, professora? Com certeza, Rafael. O Putin tem uma política de soma zero. Então, o que significa? Ele quer ganhar o máximo possível e perder o mínimo possível. Então, quando você fala ele tem o ponto de voltar não é mais possível, é porque ele vai, e ele tem mostrado que ele vai seguir na lógica da busca desses objetivos que ele colocou no início da operação, no início da guerra. Agora, é um dilema para o sistema internacional, para os países, como lidar com esse processo de construir uma saída negociada que seja vista pelo Putin como uma vitória, ao mesmo tempo garantir a segurança da Ucrânia e garantir que não haja outras investidas militares. Acho que o ponto aqui é também entender como fazer com que o Putin não tenha mais ações ou amplie o conflito para o resto da Europa, como há um temor dos países mais próximos aí da Ucrânia. Então, é muito difícil chegar a esse equilíbrio e dificilmente ele vai conseguir sair dentro dessa guerra com uma situação negociada. Estados Unidos tem mostrado que a lógica econômica e fazer a pressão econômica é o ponto central para eles, porque aí minaria. O grande objetivo é minar o poder do Putin internamente, para que, se tendo uma mudança no regime russo, você consiga... Mas isso funciona, professora? Desculpe interromper a senhora e atalhar a Elisa aqui, mas a senhora tocou num ponto que eu acho muito interessante, que são a aplicação de sanções, não é? Aliás, o embaixador brasileiro na ONU compartilhou da opinião dos colegas dele no plenário da ONU ao condenar a Rússia, mas fez um alerta que me pareceu bastante relevante sobre as sanções que estão sendo aplicadas à Rússia, o sofrimento que é aplicado à população daquele país que sofre as sanções e as consequências daquilo para a economia internacional, né? A gente vê sanções sendo aplicadas à Coreia do Norte. É claro que são situações completamente diferentes, eu não sei nem se é possível compará-las, né? Mas a Coreia do Norte sofre uma série de sanções e o regime está lá. Cuba sofre uma série de sanções e o regime continua lá. É claro que agora a escalada das sanções é enorme, né? Me parece sem precedentes. Mas elas funcionam para, por exemplo, pressionar o Putin? Elas têm efeito prático, o efeito que os outros países querem? Ou é um jeito de mostrar, a gente está fazendo o que dá aqui, vamos ver o que acontece? Olha, pelas implicações que essas sanções têm, elas tiveram o objetivo, sim, de no mínimo, criar uma situação interna de divisões e que isso possa levar a uma pressão para a mudança da posição do Putin. O que os estudos todos mostram é muito difícil, você tem toda a razão, é muito difícil conseguir fazer com que sanções tenham efeitos rápidos numa situação em que o regime é muito centralizado e autoritário.
ela funciona em regimes mais abertos, porque aí a população consegue pressionar, de fato, uma mudança de rota e uma mudança dentro do governo. Mas a gente tem que olhar que essas sanções, elas tiveram tanto um efeito na política econômica, e ela tem um efeito de isolar o Putin, isolar o governo russo, e de outro lado ela atinge grandes bilionários russos, então, e que dão sustentação para o governo. Então é nesse fronte, nessas duas lógicas, que os Estados Unidos e Europa buscam enfraquecer o poder do Putin interno, e com isso criar uma situação para que ele tenha que fazer uma mudança nas suas ações externas. De fato, é muito difícil que isso aconteça no curto prazo, mas a gente já vê que o impacto na economia russa foi muito drástico. A gente teve um movimento que foi novo em termos das sanções, que são as empresas sendo pressionadas para saírem da Rússia. Então, você tem uma cadeia aí muito diferente. Acho que a gente pode olhar, sim, com uma outra perspectiva, o quanto as sanções vão ter efeito. Mas, de fato, a questão ainda é que o Putin tem recursos, ele tem saídas. A China é uma opção para a Rússia, ela tem um relacionamento com a China, e por isso também começa a haver uma pressão sobre a China para que ela não contribua para uma saída econômica para a Rússia nesse momento. E a Rússia ainda tem uma capacidade de negociação e barganha muito alta, porque ela vende gás e petróleo para os europeus que são dependentes desse gás e petróleo. Então, isso faz com que as sanções percam, de fato, uma lógica tão dura, mas a gente observa que, de certa forma, ela tem minado, sim, ela tem aumentado as pressões internas, e há uma discussão se os grandes bilionários vão continuar apoiando, mesmo com ações e com os impactos das sanções. Então, nesse sentido, eu entendo que as sanções têm um efeito, sim, nesse curto prazo. Mais uma aula com a professora Denilde Roshacker. Falei corretamente seu sobrenome, professora? Falou Só sim, para garantir. Não queremos logo na saída causar uma deselegância. Eu não sei se na entrada eu acertei, mas na saída a gente acertou. O importante é no fim que fica com a memória mais fresca, né? Roshacker, professora de Relações Internacionais da ESPM. Obrigada, viu, professora? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço.